Estamos aqui, Natália Cury, E Caio Amon. para mais um Abiara Talks, celebrando os nossos 30 anos de história. E hoje nós vamos receber ele, que vai falar um pouquinho mais sobre técnicas de gerar melhores conversões, atingindo emocional, gatilhos de vendas com os clientes para ter os melhores resultados. Romano. Bem-vindo, Romano. Tudo bom? Tudo bem. É um Bem-vindo ao nosso prazer. Abiara Talks. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer Obrigado é por ter nosso. aceitado. Romano, nessa primeira iniciação de conversa, a gente quer saber quem é o Romano. Aliás, quem é o Alex antes do Romano, fora do mercado imobiliário? Alex. Alex, nascido em 76, exatamente em 28 de outubro. Né? Papai e mamãe católicos. Né? Irmão do André Marques, 3 anos mais novo que eu. Né? Tive uma infância maravilhosa com os meus pais. Fico emocionado porque com 11 anos eu perdi meu pai. Né? Eu tinha 11 e meu irmão 9. Né? E aí minha mãe foi pai e mãe pra gente. Né? Eu lembro que ela saía para trabalhar, eu fazia comida para o meu irmão, né? E a gente foi se ajudando. Né? E logo em seguida eu fui seminarista. Né? Fiquei 4 anos no seminário, eu tive vontade de entrar e eu tive vontade de sair. Foram 4 bons anos, né? Foram 4 anos maravilhosos, onde lá dentro eu aprendi muita coisa boa. Né? A maioria dos instrumentos que eu sei tocar, eu aprendi lá dentro do seminário. Né? Aprendi organização, me direcionaram, né? Foi muito bom. Né? E aí eu resolvi sair, porque eu achava que não era a minha vocação ser padre, e sim pai de família. Né? E aí quando eu saí do seminário, né, comecei a namorar, namorei a mãe dos meus filhos gêmeos por 5 anos. Né? Até que, quando eu completei meus 21 anos, nasceram, né? Victor e Matheus, né? Que hoje estão com 29 anos, os dois. Né? E aí, na sequência, né, vem aí a história aí da Abiara. Mas antes, né, da história da Abiara, que eu sei que vocês vão me perguntar, eu fui office boy, né? Trabalhei no escritório de despachante, logo que eu saí do seminário. Depois trabalhei num laboratório que minha mãe arrumou para mim, de um médico amigo dela, da onde ela trabalhava, que minha mãe trabalhou no Hospital Santa Catarina. Né? E aí eu entrei nesse laboratório, primeiramente como office boy. Aí logo na sequência me colocaram no escritório, então eu ficava meio período no escritório, meio período como office boy. Né? E na sequência eu fui trabalhar na parte aí de vendas, fui trabalhar no plano odontológico, vendas aí de porta em porta, né? Depois fui trabalhar em loja de shopping. Aí na loja de shopping, na época, o shopping não abriam as lojas de domingo, somente de segunda a sábado, né? E eu como vendedor. E aí eu lembro que com 6 meses aí como vendedor, um dos donos, né, de cabeça baixa no balcão, falou: pô, hoje o dia não está rendendo, a produção está baixa. Aí eu ouvi aquilo. Né? Aí na época não tinha celular, né? Era tudo rústico antigamente. Uhum. Né? Só que eu anotava tudo nos caderninhos. Então eu pegava aqueles clientes potenciais, que a loja que eu trabalhava era de aeromodelismo, que vendia avião para montar, né, carrinhos para montar, sabe, de plástico, né, carrinhos de controle remoto, aqueles de velocidade de 50, 100 por hora. Né? Aí eu anotava no caderninho os principais clientes, né, clientes ricos, né, potenciais. Aí eu peguei, comecei a folhear aquele caderninho. E aí eu comecei a ligar para os clientes. Olha, chegou isso, chegou aquilo, até que um diretor das Casas Bahia falou: eu tô aqui em São Paulo, foi alguma coisa assim, que eu lembro que eu liguei pro telefone fixo, né? Mas resumindo, consegui falar com ele. E aí o que aconteceu? Né? Ele foi até a loja. Aí eu separei, o que eu separei para ele? Eu lembro que ele gostava de Jeep, separei tudo que tinha de Jeep ali, né?
Tinha muita coisa antiga, muita coisa nova, mas resumindo, eu lembro que ele comprou mais de 3 mil reais em mercadoria. Nossa, isso na época. Na época. Se trazendo para o dia de hoje, é mais de 20, 30 mil reais. Fácil. Né? Aí, naquela época, era cartão de crédito, que era aquela maquininha que fazia... né? E aí, o dono, a pior coisa que tinha para os donos de loja na época era cheque pré-datado. Né? Vai que não compensa. Né? E aí, eu passei lá... cartão de crédito dele, tudo bonitinho, aí aprovou, você tinha que ligar na operadora, tudo bonito, né? E eu estava sozinho na loja, a hora que aconteceu isso. Aí eu fui levar a mercadoria até o táxi para ele. Aí ele falou, deixa eu te perguntar, você sabe alguma loja que venda videogame? Que eu preciso comprar videogame e cartucho, é pro meu filho e tal, né? Eu falei, claro, o mesmo dono tinha uma loja em cima. Falei, vem comigo. Levei e o dono estava lá. Falei assim, Miguel, aqui está o rapaz, acabou de comprar com a gente algumas coisas lá embaixo e eu trouxe ele aqui que ele quer comprar videogame, né, e uns cartuchos. Fica à vontade. Aí, beleza. Passou um tempo, ele desceu e falou, deixa eu te perguntar, o que ele comprou aqui? Eu falei, Miguel, tá aqui, ó. Como é que você vendeu tudo isso para ele? Aí eu expliquei. Beleza. No dia seguinte, eu chegando na loja, né, aí ele não deixou eu entrar na loja. Vem comigo, tomar café. Né? Aí fomos tomar café e ele falou, eu tenho uma pergunta para te fazer, eu só quero uma resposta. Né? A partir de hoje eu quero você gerente da loja. Ou é sim ou é não. Só que eu não quero não. E aí eu estudei. Ou é sim ou é fora. Era só uma resposta, na verdade, né, que ele queria. Então, resumindo, ali eu aceitei. Ali eu aprendi, porque aí começou também a abrir as lojas de domingo. Ali eu aprendi a trabalhar de domingo a domingo, quase sem folga, né? Gerente de loja não tem folga, né? E foi assim que comecei. E para mim, acho que foi uma preparação, né? Sim. Para quando eu entrei no mundo da corretagem, né? Então aí... Quantos anos você tinha? Eu devia ter mais ou menos aí 19... Cara, é porque eu imaginei que esse era... muito legal isso. 19 anos. E aí foi muito positivo para mim. Experiência maravilhosa. E assim, até meus amigos falavam, né, que, você nasceu vendedor. Na escola, né, tudo eu vendia, né? Sabe, aquela arte da venda, né? É isso, né? Eu lembro que no colégio Glória, eu lembro que meu pai e minha mãe, eles davam a merenda pra gente levar, né? E eu sentia vontade de comer, né? E aí o que eu comecei a fazer? Pegar aquele dinheiro, né, que meu pai e minha mãe davam de vez em quando, aí eu ia numa bomboniere do Chigueiro, do lado de casa, ali no Cambuci, aí comprava bala, chocolate, etc. Aí, em vez de eu usar para mim, eu vendia para meus colegas. Ia juntando dinheiro. Aí eu conseguia comprar meu lanche, né? Aí até que o dia que eu cheguei pro dono da lanchonete, falei, deixa eu falar pro senhor, tô vendo que tá lotado aí a fila e tudo mais, o senhor não precisa de ajuda? Não precisa me pagar nada, só me paga o lanche e o negócio. Aí foi assim, então eu falei, aí comecei a economizar. E aí foi legal, né? Dentro da escola, lá no Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, que é o Arquidiocesano 2, né? Então a gente vai se virando, né? E aí eu lembro que eu vendia as coisinhas pros meus amigos, aí sempre foi assim, né? Na adolescência toda, né? E é bom que a arte da venda, ela tá no sangue, né? A gente só tem que ir aprimorando, né? Sim. Entendeu? A gente nasce vendedor, né? Quando você fala com alguém, você está vendendo ideias, né? Eu sempre pensei assim, né? E eu sou assim, entendeu? Então é isso. Vou borrar minha maquiagem. Ele já pegou a gente logo no começo. Mas bacana ouvir isso, até porque a gente começa a entender um pouco do porquê que você se tornou a referência que você é. Com certeza não só no mercado imobiliário. E conta um pouquinho pra gente dessa chegada, não ainda talvez a Biara, não sei se a Biara já foi a sua primeira casa. Como que a profissão de corretor ela apareceu para você? Onde você estava antes? E aí, como que virou corretor? Eu virei corretor já na Biara. E eu vou explicar como é que eu entrei. Quando nasceram os meus filhos gêmeos, né? Infelizmente por eles, eu e a mãe deles não continuamos juntos, né? E aí, eu lembro que eu não estava mais ali empregado e eu precisava... ajudar a sustentar os dois. Eu peguei um emprego provisório que um amigo meu conseguiu para mim na fábrica de chiclete Adams, né? De madrugada. Sim. De madrugada. Ali foi bom, a gente vai aprendendo, né? A dar valor às coisas. E fiquei ali 3 meses,
E aí, desculpa, nesse momento eu conheci uma amiga. E aí, essa amiga, né, ela que fez com que eu entrasse na Biara. Ela chegou para mim e falou o seguinte: Alex, eu tenho um amigo meu que ele está trabalhando numa imobiliária chamada aí Aviara, não sei, porque na época confundiu o nome, entendeu? Vai lá, faz uma ficha, de repente, porque ele está ganhando dinheiro, hein? Entendeu? Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou. Né? Peguei o endereço, peguei o ônibus, Brigadeiro Luiz Antônio. Aí eu lembro que a Biara ficava na República do Líbano, número 400 e pouco. Né? Aí, olha só, no caminho tinha uma imobiliária antes, que era a antiga Roxy Abra, que já eles tinham virado 2 imobiliárias, era a C-Marx. Parei, entrei, falei, eu queria ver como é que funciona para trabalhar aqui, desse jeito. Aí chegou um gerente, falou, você já começa amanhã, viu? Só preenche aqui, amanhã eu já vou te colocar num plantão. Eu achei muito fácil, né? Tudo que é fácil, não sei, né? Tudo que vem fácil na vida. Aí eu preenchi lá uma ficha. Saí dali, fui até a Biara. Aí na Biara, eu fiquei aguardando na recepção, uma recepção linda, maravilhosa, né? E aí, depois eu fui chamado para uma entrevista com a Carolina Quezada, né? Aí ela falou o seguinte, você não vai entrar ainda não. Se te ligarem, você vai retornar aqui, se você quiser retornar, claro, para uma semana de treinamento. Depois dessa uma semana, a gente vai analisar se é seu perfil entrar aqui. Né? Eu falei, claro, aí eu achei legal. Eu falei, é isso que eu quero. Né? Aí preenchi a ficha, dia seguinte me ligaram, comecei uma semana de treinamentos. Né? Isso foi em setembro de 99. Foi quando eu entrei na Biara. Né? E aí eu fiz uma semana de treinamentos e naquela época estava o boom dos hotéis. Então eu fui treinado, na verdade, não para vender apartamento, mas para vender hotel. Né? Cetim? Flats, hotel, Cetim, Barbara, Ibis Congonhas. Né? Foi o primeiro que eu vendi. Né? Aí o que aconteceu? Nessa uma semana, né, tinha até uma moça vinda de Brasília que deu esse treinamento, muito bom treinamento. Né? Aí na sequência eu fui colocado na equipe de um gerente que faz algum tempo que ele não está na Biara, que era o Serginho. Né? Beleza. Só que na época não era para fazer plantão. Eu fui contratado como promotor de vendas, que era para fazer o quê? Oferta focado em hotel. E eu tive treinamento para hotel. Beleza. Depois de uma semana ali, fazendo oferta, eu falei, pô, não quero ficar preso aqui o dia inteiro no escritório. Eu quero sair para buscar clientes. Sim. Aí foi quando eu decidi conhecer o Ibis Congonhas. Porque o que eu acho, né? Para você vender algo, você não tem que pegar o material, que legal. Não. Sem conhecer. Você tem que ir pisar, loco, né? sentir. Pisar. Então, assim, o Ibis Congonhas era um produto que ele fica na frente do aeroporto de Congonhas, no estacionamento do Bradesco. Né? E era um standzinho pequenininho, com uma mesinha xoxa, uma maquetezinha, e ali uma tabelinha cheia de bolinhas vermelhas. Era esse que é o standzinho do Ibis Congonhas. Aí o que eu, Romano, fiz, que aí vem uma história engraçada aí também. Né? Eu cheguei lá, né, nesse stand para conhecer, estava lá um corretor, né? Na época ele era corretor, que era o Menegatti. Né? Aí eu chego lá, né, me apresentei, né? Aí, não, você é calça branca. Muito bom, hein? Só que aqui é um pirata oficial, você não pode ficar aqui. Somente eu. Não? Falei, não, claro, eu só vim conhecer. Mas era mentira dele. Ele queria ficar lá sozinho. Né? Porque lá era livre, né? Mas tudo bem, eu fui só para conhecer. Eu falei, eu vim para conhecer, ele já está fazendo isso, agora que eu vou ficar. Aí eu aprendi no treinamento que dentro do stand, um exemplo, estamos nós 3 como corretores, né? Tem 3 clientes, cada um atendendo. Aí chega lá mais 100 clientes. Você não pode deixar o cliente esperando. Exato. Você vai e atende quantos você puder. Simples assim. Aí entrou um casal. Ele começou a atender. Aí vem uma parte boa da história, né? Que ali, a meia hora que ele conversou com esse casal, tudo que eu aprendi em uma semana de treinamento, minha mente fez assim, ó. Né? Ali eu usei tudo aquilo que o Menegatti falou para o casal a partir dali, junto com o que eu tinha aprendido no treinamento.
Aí eu virei uma máquina de vender hotel, entendeu? Legal. Mas aí eu comecei a perceber que do lado de fora acumulavam pessoas olhando, né? Ele estava ocupado. Sim. Eu fui do lado de fora. Vocês querem saber informações? Comecei comecei a atender 8 de uma vez. E tudo que eu tinha aprendido e o que ele tinha acabado de falar, eu comecei a falar para as pessoas. Na época eu tinha uma pasta, aquela 007. Abri num capô de um carro e comecei lá a preencher as pré-reservas. A hora que ele olhou lá de dentro... Eu ia falar isso, imagina ele lá de dentro olhando aquela cena Essa toda. história é maravilhosa. Ele liberou o casal. Ficou na porta, bufando, né? Eu terminei, né? Ele, ô, calça branca, né? Vem cá. Terminou? A hora que você terminar aí, vem aqui, eu quero falar com você. Eu falei, claro, só um pouquinho. Eu terminei, guardei, lacrei ali, né? Já coloquei a senha. Né? Por via das dúvidas. Ele, olha, é o seguinte, aqui tem regras, não pode ser assim, agora você vai ver. Você vai ver se você vai ficar aqui. E saiu bufando. Beleza. Na época eu não tinha celular, eu tinha um bip, né? Eu falei, quer saber? Tô com o stand aqui, sozinho. Entrei, sentei e começaram a entrar pessoas. Comecei a atender as pessoas. Passou um tempo, veio um bip. Ligar para o número tal. Quando eu liguei, né, do telefone de lá, era a secretária da Carol, da Carolina Quezada, né? Olha, a Carol está pedindo para você vir aqui, ela precisa falar com você, né? Eu falei, claro, você pode avisar a Carol, por favor, porque eu só vou finalizar, estou aqui no plantão do Ibis Congonhas, e aí assim que finalizar, eu vou, né? Não, tá bom, tô avisando para ela. Depois tocou um pouquinho de novo, ela tá pedindo para você vir agora. Ela não vai aguardar, não, vem cá. Aí eu falei, não, tá bom, eu tô indo. Eu não tinha carro na época, né? Ia demorar um pouquinho, falei, vou ficar mais um pouquinho aqui. Né? Qualquer coisa, desculpa, é o ônibus, né? Sim. Mas foi bom ter ficado. Por quê? Isso serve também para os corretores ficarem atentos no que eu vou falar agora. Chegou lá no stand, né, um senhor, né? Tava sentado, ó, eu fui levantar, não, fica tranquilo, não precisa levantar, não. Eu sou amigo do dono, né? Eu já tenho unidades ali reservadas com ele, né? Eu só vim dar uma olhada na maquete. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu lembro que era exclusividade da Biara, aquele produto. Não tinha por que o dono vender direto, né? Aí eu falei, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Se o dono souber, eu tô aqui, né, fazendo atendimento, ele souber que o senhor veio aqui no stand e eu não dei atenção pro senhor, ele vai ficar bravo comigo, né? Eu vou dar atenção pro senhor, depois o senhor, né, conversa lá com ele, né, porque o senhor tá conversando. Não, claro, beleza. Aí eu atendi tudo aquilo que eu tinha aprendido, expliquei, né? Eu falei, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Para valorizar meu atendimento, só preenche essa fichinha aqui, por favor. Não, claro, preenche. Guardei na minha pasta, ele foi embora. Fui para a Biara. Cheguei na Biara com a minha pasta, sentei na frente da Carolina, né? E do lado de fora, eu lembro que a Biara na época devia ter no máximo 180 corretores, né? Tava lá, né, o Menegatti junto com a turma dele, tudo já só dando sorriso, né? Esse se ferrou. E na época ele não era careca, né? Ele tinha que um pouquinho de cabelo. Foi depois disso que começou a cair o cabelo dele. Aí ele tava olhando, né? Beleza, sorrindo. Aí a Carol perguntou para mim, né? O que aconteceu? Eu falei, Carol, eu queria primeiro, antes de eu falar minha versão, queria ouvir o que foi falado sobre mim, né? Para me chamar desse jeito. Aí ela falou, falei, então eu vou falar minha versão. Aí eu contei o que eu contei para vocês aqui. Ela, é verdade isso? Cadê suas pré-vendas aí que você tirou? Não, Carol, o que você vai fazer? Dá aqui para mim, por favor. Aí eu dei todas para ela. Ela saiu da sala, ela fez assim, ó. Ô, Menegatti, tomar chapéu de corretor vale 1 ponto, de promotor de vendas vale 2. Aqui para você, ó. Fez assim e voltou. Aquele dia, ele ficou com uma raiva de mim. Falei que foi a partir daí que começou a cair o cabelo dele. Ele ficou com raiva de mim. Aí, resumindo, né? Aí eu falei, Carol, até aproveitando, eu atendi lá um amigo do incorporador, aí eu contei para ela o que, né? Ela, cadê a FAQ? Daqui. Ela mandou a secretária tirar uma xerox, tal. Já ligou para o incorporador e falou, tô com um corretor que acabou de atender um amigo do senhor, né, que falou que está com 2 unidades aí reservadas, aí, então já estou avisando o senhor aí para o senhor já bloquear para a Biara. O senhor sabe que é a venda é da Biara. Não, claro. Ó, você já tem 2 vendas garantidas, tá? É nossa. Né? Aí foi isso. Lançou Ibis Congonhas. Menegatti campeão. Né? Vendi lá 8 unidades. 8 unidades. 2 desse... Sim, e o resto das pré-vendas e tudo mais. Esse foi o meu início de Biara. Foram minhas primeiras vendas dentro da Biara, né? Que foi o Ibis Congonhas. Né? Aí tem uma coisa aí. Você acha que
todo mês vai ser igual. É. Né? Nossa, vai cair do céu, né? Vou ficar milionário. Vai ficar milionário, né? Aí eu lembro que eu já pagava pensão alimentícia, né? Aí eu já paguei já o que eu estava ali devendo, porque eu estava devendo pensão alimentícia, né? Até a mãe dos meus gêmeos segurou a bronca ali, né? Foi muito boa comigo, né? E aí eu achava que sempre ia ser igual. Aí, em vez de eu apertar o pé no acelerador, eu soltei, né? Fiquei o quê? Uns 4 meses sem vender. 6 meses sem vender. Olha isso. Entendeu? Parabéns, hein, Romano? Né? Parabéns. Aí, mas tem males que vêm para bem. Olha só. Chega o Serginho, né? Aí tinha até um amigo meu que era da mesma equipe, que era o Simão, e tinha uma outra corretora que era do jurídico da Biara, virou corretora, né? Eu lembro como se fosse hoje. Serginho fez uma reunião e a primeira coisa que ele começou na reunião, quem está mais aí de 3, 4 meses aí sem vender dentro da minha equipe é uma vergonha, já está liberado se quiser ir para outra equipe. Eu nem falei nada. Falei, pô, essa mensagem serve para mim, por que eu vou ficar baixando a cabeça, né? Já levantei e fui, por que você está saindo? Eu falei, Serginho, é isso aí. Tá dito, né? Saí. Mas olha como são as coisas. Quem eu encontro no corredor? Menegatti. Eu tava com medo Agora dessa como resposta. gerente. Aí, ele tinha raiva de mim, né? Ele sempre me olhava né? Aquele dia foi diferente. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Sabia que você era bom, né? Tá tudo bem com você? Né? Eu falei, mais ou menos. Por quê? Por que mais ou menos? Eu falei, acabei de sair da equipe do Serginho, vou escolher outra equipe. Que boa notícia. Eu olhei assim e falei, pô, né? Tá acontecendo aqui. Acabei de ser promovido a gerente, né? E eu quero você na minha equipe. Eu quero que o que você fez comigo, faz com os outros agora. Entendeu? Aí eu falei, quer saber? Eu vou para a equipe dele, porque esse cara é bom. Entendeu? Aí eu falei, mas o que eu faço? Vai lá na Carolina e fala para ela. Né? Ela vai te dar 3 opções. Aí você fala a primeira, Menegatti. Segunda, Menegatti. Terceira, Menegatti. E bate o pé e faz isso. Ela não entendeu? vai entender nada, né? E foi o que eu fiz. Ela falou, você tem 1 mês para você realmente ver se é isso. Depois você pode mudar se você quiser. Fiquei com ele exatamente 8 anos. Caramba. Do dia que ele foi promovido até o dia que ele virou diretor. Né? E tenho orgulho disso. Aprendi muito com ele. Sim. Né? Como aprendi muito com o Caetano, com o Bruno, né? E com outros mais. Né? E eu fico emocionado. E até é bom estar aqui para poder colocar isso. Mostrar isso. É aí. difícil a gente ter essas oportunidades, né? É. De falar, de agradecer. Mas eu sou muito grato. E é bacana você poder falar isso, porque com certeza eles vão ver tudo. E o mais importante é de você poder expressar. Porque às vezes a gente tem a gratidão e não tem a oportunidade, né, de colocar. E é bacana a gente ver esse outro lado também. Quer não, que muitas vezes as pessoas não enxergam no dia a dia. E tem outro ponto, amor, que eu até queria comentar, né? Tanto o Menegatti como a Carol, né? São pessoas que saíram da empresa, mas são pessoas que fizeram também a empresa, né? No caso, você falando do Menegatti, a Carol Quesada também. Todo mundo que vem aqui comenta da Carol, ninguém sabe quem é a Carol. A Carol foi uma grande diretora do nosso RH e que ela fazia contratações, treinamento, enfim. Então, é sempre São engraçado. figuras importantes nesses 30 anos de empresa, né? Sim. Eu sou muito grato pela Biara, né? Quase tudo que eu tenho na minha vida eu conquistei aqui dentro, né? Sou muito grato pelas pessoas que aqui estão, né? Por vocês, pelo jurídico, né? Pessoas maravilhosas, pelo pessoal de todo jurídico, todo mundo no entorno, né? Não vou nem citar nomes, porque são tantas pessoas, né? Gente, né? Gerentes, coordenadores, tantas pessoas que passaram pela minha vida e principalmente pelos corretores, né? Porque é uma coisa que eu falo, né? Eu não vou falar, nossa, eu sou bom, lindo, maravilhoso, não. Ninguém é bom sozinho, né? Por trás tem um time, né? E sem o time, o artilheiro ele não marca gol, né? O atacante ele não marca gol, né? Então, assim, tudo que eu consegui fazer e ajudar a Biara, né? Nas funções que eu exerci aqui, tinha um time junto fazendo isso acontecer, né? Até hoje, né, no projeto que eu vou completar agora no Parque Global
5 anos agora no mês de março do ano que vem, é o time de corretores, né, que faz acontecer, né? E hoje a Biara ela é a campeã do produto, né? A Biara ela está muito bem quista pelo incorporador, e assim é o principal projeto hoje que a gente vê do mercado da América imobiliário, Latina, inclusive, América né? Latina, Nem só de São né? Paulo, né? Que é o maior aí, empreendimento imobiliário em desenvolvimento da América Latina, né? Vindo com mais um projeto aí em lançamento, que é o Verso Emiliano, que sem lançar já vendemos aí mais de 30% do projeto e a Biara lá em cima, né? E volto a falar, com a ajuda dos corretores. Sim, é um time, né? E o principal também, né? Eu não acho legal, né, quando de repente qualquer produto que eu já venha tido a coordenar ou dirigir, né, que de repente fique só na mão de 2, 3 corretores. Eu me incomodo quando eu vejo que tem corretor trabalhando, né, e não está vendendo, né? Então eu faço questão de estar ajudando, né, até aquele corretor vender. Só que tem uma coisa, não depende só da gente, né? Ele tem Depende que da querer pessoa. também, exato. Se a pessoa não quiser, né, aí não dá, né? Então a gente ajuda, né, até onde pode, mas a pessoa tem que querer, né? Igual eu falo direto nas preleções que eu faço, né? Olha para você de manhã no espelho, bate no peito, né? Até brinco assim, os homens batem no peito, mulher não, né? Dói um pouquinho. E fala, eu sou bom, eu sou boa, né? Acredita em você, porque você é sucesso, você é sucesso. Corretor, acredite em você, né? Nós não temos salário, né? Nós não temos salário. Então, assim, se você não tem salário, você tem que fazer o seu salário. E nós estamos na melhor profissão do mundo. Porque, assim, você não está ali, né, seguro num salário ali de 2, 3. Não, você faz o seu salário. Eu já vi corretor... Não tem limite. Não tem limite. Já vi corretor e corretora ganhar mais de 50, 100, 200, 500 mil. Eu lembro quando eu entrei no Parque Global, primeira preleção que eu fiz, né, eu falei, ó, aqui você tem a possibilidade de ganhar mais de 500 mil reais. Beleza. Passou ali meia hora, vem um corretor que eu conheço há bastante tempo e falou, ô Romano, para de enganar o pessoal, fico iludindo, né? Não pode falar que vai ganhar mais de 500, etc. Né? Eu ouvi, calado, não respondi. Aí você vê como que Deus é bom, né? E eu sempre vou falar de Deus, porque para mim, ele em primeiro lugar. Uma semana depois, entrou um cliente, que até agora eu estou atropelando, mas, né? Chegou um cliente, domingo de manhã, né? Chegou, aí eu só ouvi de longe o barulho, o ronco do motor. Então a gente tem que estar atento a tudo. O bom corretor, ele tem a visão, né? Aqui a audição, né? Tudo tem que estar ali. Sim. Beleza. Aí atendeu uma corretora nossa na vez, que foi na época a Roselina. Aí ele chega para a recepcionista e fala o seguinte, eu tenho 10 minutos e vim conhecer aqui, quero ver a cobertura. Só que tem um pequeno porém, não tinha cobertura à venda. Porque as torres que tinham lançadas até então, as coberturas já tinham sido vendidas. Sim. Teriam coberturas para frente, mas até então não tinham, né? Aí, só um instante, a corretora vai lhe atender. Aí você vê como treinamento é importante, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu comecei a dar treinamento direto para os corretores, porque era o que estava faltando ali naquele produto, né? Aí o que aconteceu? Ah, sim, o senhor quer cobertura? Ah, só um instante, que eu vou levar o senhor no responsável, mas só tem 10 minutos. Aí colocou ele na sala de imersão, né? Aí nisso, eu já fiquei atento, e eu já tinha olhado o carro que ele tinha chegado, que foi um Mustang série limitada, só tem poucos no Brasil. Beleza. Aí ela falou, Romano, ele falou que só tem 10 minutos e quer ver a cobertura. Eu falei, o que você falou pra ele? Tem cobertura? Não tem? Né? Ela, não falei nada. Eu falei que o responsável... Então, beleza. Apresenta pra mim, deixa comigo. Aí, resumindo, saiu da sala de imersão, que aí já dá aquele impacto da mega maquete, né? Que não é a que tem hoje, que é a maior do Brasil. Né? Era um pouco já menor, era grande, mas agora maior ainda. Aí ele já chegou, rapaz, ó, eu tinha 10 minutos, agora eu tenho 5. Já vamos sentar que eu quero ver a cobertura e, tal, né, e tudo mais. Aí eu falei, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Faz de conta que eu sou um vendedor de Ferrari. O senhor entrou na concessionária da Ferrari, né?
Aí o senhor vai chegar e falar, ô, qual que é o preço dessa Ferrari aqui? Quero ver essa Ferrari, quero o preço dela. Eu não vou falar o preço da Ferrari para o senhor. Né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar o valor da Ferrari para o senhor, e não o preço dela. Então eu vou abrir a porta, vou colocar o senhor dentro da Ferrari, vou pedir licença para eu sentar ao lado do senhor, né? Aí eu vou colocar ali para o senhor, porque essa Ferrari é por biometria facial. Olha que legal. Nossa, que diferente. Aí eu vou pedir para o senhor acelerar ao máximo para a gente ouvir a música do motor da Ferrari. E na sequência, eu vou levar o senhor até a pista de test drive. E aí eu vou me segurar, né? O senhor vai acelerar até, né, as últimas. E o senhor vai, depois da 10ª volta, o senhor vai voltar na concessionária. Primeiro que o senhor não vai me perguntar nem o preço. O senhor vai querer comprar a Ferrari. Só que primeiro o senhor teve a apresentação do carro, né? Aí o senhor sabe o valor que tem. Como é que o senhor vai saber o valor que tem aqui se eu não apresentar? Deixa eu só resumir para o senhor. O senhor tem pouco tempo, em pouco tempo eu resumo para o senhor. Aí a esposa do lado me ajudou. Bem, deixa ele ir, né? Acho que ele vai estar assistindo, ele vai lembrar dessa história. Né? Só um parênteses, você sabe que isso é uma coisa que eu falo bastante também. O tempo ele é relativo, e o tempo ele é relativo a interesse. Quando você consegue despertar o interesse, a pessoa passa a ter mais tempo. E por que a gente não tem tempo? A gente não tem tempo. Ninguém sai, ainda mais um plantão como é lá, que não é uma coisa que está dentro de um shopping, alguma coisa. Eu não saio da minha casa, do meu trabalho, vou até um plantão de vendas porque eu tenho 10 minutos. Isso não existe. Eu tenho 10 minutos que eu não tenho interesse em ouvir, porque normalmente o atendimento, a experiência não é tão boa. Sim. Então a condução ela faz toda a diferença. Faz diferença. Aí, aí a esposa dele me ajudou. Bem, deixa ele apresentar e tudo mais. Aí comecei a apresentar. Aí a esposa, isso é uma maquete que você não dá para apresentar lá fora também. E fui apresentando. Resumindo, eu tenho que resumir porque é muito tempo de apresentação. Chegou uma hora que ele falou assim para a esposa, fica aí com a corretora que eu vou aqui com o rapaz. Só que até então, o que ele queria? Cobertura. Tinha cobertura? Não tinha cobertura. Beleza. Aí você vai falar, Romano, você enganou o cliente? Não, eu não engano o cliente. Simplesmente, numa próxima torre, teria cobertura. Se ele só quisesse cobertura, eu ia fazer uma pré-reserva e aí ele teria a possibilidade de comprar cobertura na outra torre. Mas até então, eu tinha algo melhor do que cobertura. Que aí vocês vão entender. Ele não tinha 10 minutos? Ele ficou comigo 8 horas. 8 horas. E aí, lá tinha um decorado que hoje não tem mais, de 330 metros. E aí eu cheguei com ele na porta do decorado, eu falei, agora eu vou apresentar para o senhor algo melhor do que cobertura. Romano, o que é melhor do que cobertura? Eu tenho um duplex intermediário, maior do que todas as coberturas que já foram vendidas aqui. É um duplex de 552 metros, maravilhoso. Um pé direito de 6 metros. Se o senhor quiser, de repente, fazer um mezanino. Eu comecei a fazer ele imaginar. Como é que é isso aqui? Vamos entrar. Entrou. Cadê? Eu falei, não, deixa eu explicar para o senhor. Aqui seria a parte de baixo do duplex. Aqui é onde 330. Né? É na mesma aprumada do 330 metros. Né? Que o senhor tem 2 elevadores privados. Aí fui explicando, fui fazendo ele imaginar. Faz assim, eu não sou arquiteto, mas eu gosto de me fazer de arquiteto. Arranja para mim várias folhas, lápis, caneta, vamos sentar aqui. Né? Aí eu lembro que na época, você não podia sentar com o cliente lá no decorado, ficar lá tratando, né? Começou a tocar meu celular. Eu olhei, fui atender. Romano, o incorporador está pedindo para você sair daí. Não pode atender aí. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu estou com um cliente muito potencial, que só uma unidade representa milhões. Sim. E ele não vai comprar só isso. Eu fiz algo que não era para eu fazer, mas eu fiz. Liguei o celular, deixei e continuei. Estava focado ali no atendimento. Sim. E uma coisa também que ali serviu de lição para mim. Né? E tem uma coisa, né? Às vezes a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe tudo. Sim. Todo dia a gente aprende algo novo. Simples assim. Feliz da pessoa, né, que acha que sabe tudo. Né? E aí, resumindo, eu direto oferecendo para ele vinho, porque ele gosta de vinho, ele falou que gostava de vinho. Chegou uma hora que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, para de me oferecer vinho. Eu vou te explicar o porquê. Eu adoro vinho, ele falou. Nossa, eu gosto mais de vinho do que qualquer coisa de comer. É vinho que eu gosto, ele falou. Só que é o seguinte, se eu ficar bebendo vinho aqui, eu vou comprar o que você pedir para eu comprar. Só que vai chegar amanhã, eu vou voltar aqui e vou destratar tudo com você.
Então faz o seguinte, vamos continuar aqui que tá bem legal a nossa conversa. E se virar algum negócio, aí você vai fazer o seguinte. A hora que eu comprar sóbrio, depois você pega aquela adega linda e maravilhosa que você tem, desce todos aqueles vinhos, que eu vou tomar todos aqueles vinhos lá. Mas depois... De concluir. Concluído. Aí beleza. Então serviu de lição para mim. Aí resumindo, foi fazendo os desenhos, gostei desse duplex. Dá para fazer um monte de coisa legal, melhor do que cobertura mesmo. Então tá bom. Quero isso. Quanto custa? Aí eu falei, deixa eu falar pro senhor. Preço a gente não vai tratar aqui, porque lembra que o corporador não queria que eu ficasse? Sim. Imagina eu ficando mais tempo lá. Agora a gente vai tratar ali no salão de vendas. Fui com ele, sentei numa mesa, tratei valores, aí ele queria um descontaço, né? Falou, para eu conseguir um desconto maior, a gente vai ter que, né, adquirir mais unidades, igual outros adquiriram. Quantas? Umas 10, mais ou menos, né? O duplex... Sensacional. Aí ele, não, 10 não, mas eu perguntei, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 2. Então pega pelo menos mais um apartamento para cada um. Ele, qual que é o menor que você tem aí? 142 metros. Aí, resumindo, peguei, fiz a proposta para 142 esse duplex intermediário. Aí ele olhou, se você tirar tanto aqui, eu fecho agora esses 3 aí. Aí eu consegui aprovação com o incorporador. Resumindo, ele falou, fechado, meu rapaz, parabéns, você conseguiu. Agora pode descer tudo ali, que vou fazer tudo aquilo ali. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Falei para ele, agora precisa preencher, né? Minha esposa não fez nada até agora. Dá para ela preencher. Eu vou beber agora. Aí, resumindo, nisso o gerente da Rosilene tinha chegado, que é o Mariano. Aí ele ficou lá, tocando essa parte administrativa, né? E aí, resumindo, né, ele fechou lá as 3 unidades. Preleção do dia seguinte. Estava engasgado. Pessoal, lembra que eu falei alguns dias atrás que ia ter corretor aqui que ganha mais de 400, 500 mil reais? Acabou de acontecer. Uma semana depois, aconteceu de novo. Peguei um cliente. Nossa, eu tô já... Recorrente, né? Aí veio, olha que legal, veio um gerente da empresa que tinha 2 rapazes que o pai queria dar estúdio para os 2. Olha isso. Aí ele me ligou. Falou, mano, eu tô perto aí do Parque Global, eu queria só mostrar os decorados do Parque Global, porque eu tô mostrando estúdios aqui próximo para os 2 meninos, e eu queria só... Você tá aí para mostrar pra gente? Eu falei, claro, eu tava no início, eu gostava de me treinar. Sim. Entendeu? Aí que é o que deixa a gente melhor, quanto mais você... Isso aí. É a recorrência. Isso aí. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o responsável dos 2, os 2, e fiz a apresentação. Fiquei 2 horas com eles. Quando eu cheguei no decorado de 330 metros, eu perguntei para os meninos, vocês querem morar aqui? Nossa, isso aqui é um sonho, maravilhoso. Então faz o seguinte, liga pro pai de vocês, pede para ele vir aqui agora, né? Mas não sei se meu pai... Eu falo com ele, liga e fala, pai, tem um rapaz querendo falar com você aqui. Aí eu falei, é um senhor argentino, vem aqui que eu preciso mostrar pro senhor, seus filhos estão adorando isso aqui. Resumindo, no final da tarde ele foi ele, a esposa, estavam os meninos e o corretor. Ponto. Aí eu apresentei tudo de novo. Aí, resumindo, chegou no decorado de 330, aí o senhor falou, olha, é uma pena, porque acabamos de mudar no Campo Belo, é um apartamento lindo, se a gente tivesse mudado, a gente compraria aqui. Aí eu olhei para a esposa, deixa eu falar uma coisa para a senhora, lá vocês vão usufruir por 3 anos, vão viver uma vida maravilhosa, 3 anos, porque aqui ainda vai estar construindo. Daqui a 3 anos, vocês vão mudar para cá, que é o melhor. E lá vocês vão vender. E eu consigo uma proposta maravilhosa para vocês. Né? Vocês vão ver o que vai... Olha a felicidade dos filhos de vocês. Aí a esposa olhou para o marido. Bem, quero que compre aqui. Quem manda... Né? Na verdade, assim, a última palavra é sempre do homem, né? Que é sim, senhora. Sim, né? famosa. E aí sentamos para tratar a proposta. Ou desculpa, às vezes. Aí, resumindo, ela sentou junto com o marido, né? Tratamos a proposta, beleza. Aí na época era até físico ainda o contrato, terminou lá de assinar. Quando terminou, aí eu cheguei para ele e falei, olha, o Rafael falou que o senhor está procurando estúdios, né, para os seus filhos. É para eles morarem ou é para locação futura? Não, os 2. Eu falei, entendi. Eu tenho estúdios aqui no Parque Global. Posso mostrar para vocês?
Aí eu fui andando com eles, um decorado que eu não tinha mostrado para eles. Aí vocês vão falar, tinha estúdio no Parque Global? Aí ele entrou e falou, Romano, isso aqui é estúdio? Eu falei, então, esse aqui é o menor apartamento que eu tenho no Parque Global, 142 metros. Né? Aí antes dele falar alguma coisa, eu olhei para a esposa de novo e falei, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Imagina, né, vocês comprando 2 estúdios, qualquer lugar aí, né, e de repente, vocês estão morando aqui, lindos, maravilhosos, a família toda feliz, e seus filhos completam aí 18, 19 anos, 20 anos e falam, né, pais, nós vamos sair de casa, vamos morar sozinhos. Como é que vai ficar o coraçãozinho da senhora, sabendo que seus filhos estão morando não sei onde? Num estúdio de 25 metros, né? Olha a diferença. Vocês podem comprar 2 unidades de 142 metros, que eu vou conseguir ter uma proposta maravilhosa para vocês. Vai servir de investimento. Vocês já trabalham com obras, eles fazem obras e tal, né? Vocês vão colocar para locação, render para os seus filhos, e assim, um rendimento maravilhoso. Né? Fora a valorização do imóvel, que vai por muitos anos ainda. E aí chega aquele dia. Mãe, a gente quer mudar. A gente vai morar sozinho. O que a senhora vai fazer? Filhos, vão à vontade, fiquem tranquilos. Aí a senhora sabe que há um elevador de distância. Está no quintal de casa, né? Estão ali, né? Aí ela, eu quero 2 unidades. Deus me livre de pegar o vendedor como Romano. O marido já olhando pro Romano. Aí o que aconteceu? Ele comprou. Então ele comprou 330 e comprou 2 de 142 metros. Comissão, mais de R$400 mil, né? É possível? É claro que é. E aí até dessa venda, quando inauguraram as 2 primeiras torres do Parque Global, eu encontrei com essa família. Super felizes. Sim. Eles falaram o seguinte para mim, nós nos encontramos na festa lá dentro do condomínio, depois nós subimos, porque tinham preparado uma unidade lá em cima, né? Falou, Romano, melhor do que vocês venderam para nós. Que acabamento, que legal. Que projeto. Então isso que é bom, né? A realização, né? Realização. Isso daí faz toda a diferença. E é bacana que ele já começou a entrar no tema principal sem a gente nem perguntar, porque ele está acostumado. É o do dia a dia, é o que faz realmente, né? Então sabe como é que é na prática, né? Mas é muito bom. O que eu queria te perguntar, na verdade, Romano, você tem bastante tempo de mercado imobiliário, teve um momento que você saiu, voltou, que é algo normal também, Sim. Que a gente vive, e você é um dos melhores profissionais do mercado imobiliário. Muito obrigado. Isso daí, não falado por mim, falado por todo mundo que convive com vocês, sabe que é a realidade. Obrigado. Então, o que não faltam são convites, isso é normal. Então, a minha pergunta é por que você escolhe hoje estar na BIAR? Que é uma escolha, você poderia estar em qualquer lugar, por que você escolhe estar na BIAR? A BIAR eu me sinto muito à vontade, né? Eu acho uma empresa empresa familiar, né? É uma empresa aí que a gente está lidando direto com os donos, né? A porta está aberta, né? Bruno, Caetano, né? É uma empresa que em todos os plantões que eles vão, eles cumprimentam todo mundo de um por um, né? A gente tem essa liberdade também, né? E de falar o que quer, né? Sendo positivo, sendo negativo, e a gente se resolve, né? Então é uma empresa que eu nasci, que eu fui criado, né? Eu saí, né? Fiquei 13 anos consecutivos, né? Depois eu acabei saindo para ir para outra empresa, voltei, fiquei mais um tempo, depois saí, fiquei um ano fora, né? Por motivos pessoais, e retornei faz aí 6, 7 anos, né? E tô cravado, né? Tô com as raízes aqui na BIAR, né? Que é uma empresa, né? que eu amo as pessoas que aqui estão, né? Que são grandes profissionais. Estamos aprendendo juntos, né? Sempre. Né? E é uma empresa aí que, igual eu falei no começo, né? A maioria das coisas que eu tenho, né? Eu conquistei aqui, dentro da BIAR, né? Os filhos, eu acabei nem falando dos meus filhos, né? Que eu fui meio que atropelando. Falou só da dupla. Tem mais que a gente sabe. Tem, né? tem. Quantos você tem? Quantos filhos você tem? Eu tenho 5 no total. Graças a Deus. Também você pode fazer assim. São 4 filhos, uma enteada, né? Que é minha filha, né? Sim. Que está comigo desde os 7 anos, que agora acabou de ter a nossa netinha aí. Nossa! Né? Ela está com 28 anos agora. Né? E aí tem a Elisa, que tem 1 aninho. Vovô, né? Romano. Vovô Romano, ó. Já logo com barbinha branca, hein? Já vira o Papai Noel do fim do ano, pelo menos. Então tem a Bruna, né?
o Vitor e o Matheus. Que são gêmeos? São gêmeos, de 29. Aí tem o Alex Júnior, de 15 anos. E tem a Amandinha, né? Amanda, de 7 anos. Os filhos aí que eu amo Nossa, demais. mas é um temporão aí, né? É, Meu Deus do céu. É. E a neta de 1 aninho. A neta de 1 aninho. E assim, tudo que eu faço pela minha família, né? Pelos meus filhos, pela minha esposa, que é a Vanessa. Te amo. Então é isso aí. Ô, Romano, conta um pouquinho pra gente aqui. Como é que foi a sua primeira venda? Minha primeira Não, venda. peraí. De novo, o cara passou aí a moto. Sim. Tá bom. Pode? Romano, conta pra gente, como é que foi a sua primeira venda no mercado? Primeira venda, vamos lá. Como eu contei para vocês sobre o Ibis Congonhas, né? Primeira venda foi no Ibis Congonhas, né? Tive em torno de 8 vendas aí no Ibis Congonhas, né? Que das pré-reservas que eu tirei. Foram daquelas primeiras pré-reservas? Que, inclusive, E do amigo do dono. Do amigo do dono. Nossa, ali foi maravilhoso. Inclusive teve uma venda ali que foi 50 com o Menegatti, inclusive, que já era um cliente dele, virou 50, né? Então essa aí foi as primeiras vendas ali, né? Que aí depois, como eu falei, fiquei em torno de 6 meses aí sem vender, né? Mas posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Foi importante eu ter ficado 6 meses sem vender, né? Porque aí você dá valor, né? Sem Você dúvida. fala, pô, você acha que sempre vai ser do mesmo jeito. E não é, né? Se você não batalhar, não ir para cima, as coisas não caem do céu, né? E aí ali eu falei, pô, se eu não for para cima, não vai adiantar. Porque aí logo na sequência, que eu já entrei na equipe do Menegatti, né? Ali eu era um peixinho num aquário cheio de tubarões. Sabe quem que era corretor da equipe do Menegatti no começo? Souza, né? Fernanda, aí tinha a Marisa, não sei se vocês vão conhecer, só tinham tubarões. Só as feras. Né? Mas foi bom, porque aí você tem que nadar para chegar lá em cima. Lógico. Né? E eu sobrevivi, foi muito bom. Né? Aprendi com os melhores. Né? E aí você se fortifica. Sou de uma época também que não tinham coordenadores nos plantões, Sim. você tinha que se virar sozinho. Sim. Né? Aprender a mexer em HP, você não tinha quem ensinasse. Entendeu? Eu tive que aprender sozinho. Eu não tinha, a princípio, dinheiro para comprar. Quando eu tive o dinheiro ali para comprar, comprei minha HP, aí fui aprendendo, ficava olhando os colegas. Aí, eu lembro que em 6 meses eu consegui, 6, 7 meses eu consegui aprender a mexer na HP. Né? E aí na sequência você vai aprendendo tudo. Aí eu lembro que eu via que tinha corretor com dificuldade, com cliente à mesa. Eu lembro a primeira vez que eu fui ajudar uma corretora, que ela até ficou meio sem jeito, pô, vai querer um 50, né? Era normal, era 50, tudo era 50, uma caneta 50. Aí eu me fiz de gerente do plantão, né, para ajudar a corretora. E aí eu sei que ela saiu dali com o cliente vindo direto para a Biara e compraram. Eu não sei pedir 50, mas para mim foi bom. Aquilo me ajudava a treinar. Então a gente se ajudava nos plantões, né? Até o momento que veio aí a primeira coordenação e ali foi que eu acho que vocês vão perguntar mais pra frente daqui a um tempinho. Tu tem um começo, meio e fim na vida. É isso aí. Mas o fim tá longe, pelo menos. Entrando um pouquinho já no nosso tema central, você até já deu um certo spoiler um pouco na prática, mas é legal a gente quer ouvir um pouco melhor aí de você, porque, novamente, e acho que essas coisas elas são importantes de ser ditas, né, da mesma forma que você quis colocar da sua gratidão, todas as pessoas, tem coisas que é muito normal às vezes, a gente ter os elogios à distância, né, ou depois que a pessoa já saiu, não está aqui, etc. Então é bacana quando o elogio ele é feito, né, não só em vida, mas frente a frente. Você é um dos melhores coordenadores do mercado imobiliário, não a nível São Paulo, com certeza a nível Brasil, se é a nível Brasil, é a nível América Latina, se é a nível América Latina, é a nível mundo. Isso daí é uma realidade, né? Para mim o melhor, inclusive, na minha opinião. Muito obrigado. E aí o que a gente queria ouvir um pouquinho mais de você? Porque você conseguiu ter resultado nos mais diferentes tipos de perfis, que você começou ali como corretor, mas tenho certeza que também você teve o seu momento ali de gestor, etc., trabalhando também com hotéis, que era um tipo de venda. Você ficou bastante tempo no ABC, que era um outro público também, uma outra forma de vender. Você vendeu empreendimentos, né, de mercado de entrada, que a gente fala, ou familiar de 2, 3 dormitórios, e você vende aí apartamento de alto e altíssimo padrão, ou seja, tudo. O
que você pode compartilhar um pouquinho com a gente nessa sua jornada, que você aprendeu e ainda vem aprendendo, que é o que você falou, o aprendizado ele é constante, de técnicas de vendas, como é que você consegue tão bem, né, mexer com o emocional do cliente, mas é um mexer positivo, não é que você usa isso de uma forma negativa, pelo contrário, mas como é que você consegue, como é que você desenvolveu essa leitura toda? Não precisa entregar tudo às vezes, né, mas uma boa parte aí, o que você puder falar pra gente. Eu acho que o principal, acho que serve para todo mundo, né? Independente do produto, do projeto que você esteja ou trabalhando ou que você queira vender, você tem que conhecer bem aquilo que você está vendendo. Então, estuda o produto. Né? Então, estuda o book, vai até o projeto, estuda o projeto, né? Vai até o coordenador do projeto, pede para ele te passar o projeto do começo ao final. Estuda. O médico estuda quanto tempo, né, para finalizar a faculdade? Né? Tem gente que fala 6 anos, não é 6 anos. Porque depois ele vai se especializar, ele vai indo mais de 10 anos. Sim, né? É no mínimo 10. Não é isso? Um bom corretor de imóveis é aquele que está estudando todos os dias. Né? Ele tem que pegar no mínimo, né, 1 hora do dia dele e estudar. Sim. No mínimo o produto que ele está fazendo. Ele tem que saber mais do que o cliente. O cliente não pode saber mais do que ele, porque tem um monte de cliente que sabe mais do que alguns corretores. Sim. Porque os clientes estão rodando vários produtos, eles estudam, eles estão vendo ali os books que são enviados. Né? Então, é isso. Então, o corretor tem que entender do projeto, do início ao final, tudo. Né? Saber do mercado num todo. Então, você está num projeto, você tem que saber os concorrentes do seu projeto. Todos os produtos são bons. Mas por que o seu destaca? Porque o seu tem um destaque. É isso que tem que fazer. E nunca menosprezar nenhum outro projeto. Sim. Porque todos têm a sua positividade. Né? Agora, uma coisa, até entrando nisso, né, é ruim, né, quando alguém, para poder vender o seu projeto, começa a queimar outro projeto. Né? Nunca faça isso. Sim. Nunca faça E isso. não é necessário, né? Não, essa é a verdade. Não é precisa, necessário. né? Você tem que mostrar o que é o seu projeto. Aí o próprio cliente ele vai falar, nossa, aqui realmente é bom. E quando você dá um excelente atendimento também, aí o cliente fala, nossa, eu nunca tive um atendimento. Né? Porque hoje o que acontece? Antigamente, um corretor tinha vários clientes. Hoje é o contrário. O cliente tem vários corretores. É isso. Mas por que isso? Por causa da internet. Lá atrás, você não tinha internet. Então, o cliente, para ele poder conhecer os projetos, Ele tinha que... ou ele ligava, né, pegava o contato, ele ia nas placas que tinham na rua, no jornal, e ele ia ali, um produto, outro. Então, aí, de repente, ele conseguia, assim, ter um corretor que mostrava os projetos para ele. A partir do momento da internet, ele pega aqui, é muito simples, e ele olha aqui 100 projetos e fala com diversos, 1000 corretores. Sim. Aí vai ter aquele corretor, aquela corretora que vai se destacar, que é aquele corretor que sabe o que falar, né, que tem entendimento, e aí agenda com esse cliente, e aí dá aquele bom atendimento. Né? Atendimento, acho que é 90% da venda. Conhecimento ali no meio também. Né? Aí sim você consegue cravar. Eu, como gestor, né, o que eu faço? Não é só o atendimento ao cliente, tem o antes do atendimento ao cliente. Eu sou responsável pelos treinamentos da onde eu estou, né, dos corretores, para que eles deem um bom atendimento para o cliente, do começo ao final. E aí quando o cliente cai na minha mão, eu tenho só que complementar aquele atendimento. Faltou alguma coisinha? Beleza, eu complemento. E falo a mesma linguagem que o corretor ali falou para o cliente. Aí o cliente vê que tem ali, né, bateu. Né? E aí ele vê que realmente, né, aquele empreendimento é o valor que ele achava que ia encontrar ali. E aí vem a parte da negociação. E a negociação, ela nunca tem que ser boa só para a gente. Não. Ela tem que ser boa para o cliente e boa para o incorporador. Porque o incorporador também é nosso cliente. Sim. Não é verdade? Então você tem 2 clientes. O cliente que está comprando e o incorporador. Então nós estamos ali no meio. Então a gente tem que fazer algo bom, maravilhoso, para as duas partes. Né? Que é o intermediador de verdade. Isso é o intermediador. Aí, é isso aí. Então é isso que eu tento fazer, né, diariamente. Né? E Romano, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que você percebeu, vamos dizer assim, que você tinha esse dom, vamos falar numa linguagem, não só de mercado imobiliário, mas uma linguagem de vendas, de encantador de clientes?
Olha, Né? Porque não deixa de ser, né? A gente tem que ter a empatia, a leitura, e isso é uma coisa que você consegue sim treinar, mas você tem um lado muito intuitivo disso também. Eu acho que você consegue desenvolver mais através de treinamentos, mas é a intuição. Quando que você percebeu que você tinha isso e aí começou, inclusive, a explorar mais? isso vai desde a minha infância. É um carisma natural, né? Então acho que primeiro a gente tem que saber ouvir e observar primeiro, né? Se a gente só ficar falando, a gente não ouve a pessoa e não consegue Exato. entender, né? Então hoje em dia eu pratico muito isso. Então primeiro eu observo o cliente, eu ouço o cliente, para eu poder atendê-lo, né? Onde ele precisa, né? E assim, quando tem aquele não do cliente, eu quero entender o porquê que é o não, né? Porque aí eu pego e consigo contornar para chegar no sim, né? A gente tenta, às vezes não consegue, mas a grande maioria das vezes, sim. E o principal foco qual que é, né? Nunca pensar em nós propriamente, né? No próprio bolso, né? É o que eu falo para os corretores. Não pensa no seu bolso, pensa no seu cliente. É isso que você tem que fazer, né? A partir do momento que você pensa no seu cliente, no bem do seu cliente, a coisa anda, a coisa flui. E outra coisa, né? Você não vende só uma vez para o seu cliente. Você vai vender sempre. Ah, mas meu cliente não vai ter dinheiro o resto da vida. Não importa. Primeiro, você tem que fazer uma boa venda e fazer principalmente um pós-venda tão bom quanto a venda. Aí esse cliente, mesmo que ele não compre mais com você, todo mundo, né, que ele encontrar, que vê que está procurando animal, o que ele vai fazer? Procura meu corretor, Exato. Procura minha corretora. Sim. É isso que vai acontecer. Indica, né? Isso, eu vejo, né, lá no Parque Global, né, acontecendo isso, pela venda que é feita, pelo pós-venda que é feito, pelo corretor, eu ajudo a fazer isso também, e os clientes comprando mais, indicando, e não só o Parque Global, porque até falando da Biara, a Biara é uma empresa, né, de vários projetos, desde estúdios aí de 200 e poucos mil, né, até empreendimentos de milhões, né, tem um leque, né, então é legal trabalhar na Biara por isso. Todas as regiões. Todas as regiões, então é maravilhoso. Então o corretor esperto, ligeiro, ele vai ter o cliente e vai poder apresentar para ele de tudo um pouco, né? E assim, até falando do corretor, não tem como o corretor ficar sem vender. Se ele realmente trabalhar com a inteligência, com sabedoria, todo mês ele vai vender. Porque projeto dentro da Biara que não falta. Tem muita coisa, né? É isso aí. E você tocou num ponto que é muito legal, porque eu sinto que é uma das fragilidades do nosso mercado, e por isso que quem sabe utilizar isso como força acaba tendo resultados melhores, que é indicação. Eu acho que não tem cliente melhor do que o cliente de indicação, porque ele é um cliente que ele chega para você já com uma barreira quebrada, que é da credibilidade. Sim. Ele já chega indicado, né? Então você tem uma facilidade muito maior. Só que essa indicação ela é decorrente do seu trabalho. No fim do dia é isso. Se você gerou uma boa experiência, você deu um atendimento diferenciado, e o que você colocou eu acho que é muito real. Infelizmente a maioria dos corretores enxerga sempre o cliente como uma venda única. Do tipo, eu vou vender para esse cliente agora e é isso, vou ganhar minha comissão e acabou. E isso não é real, porque se você realmente faz o bom trabalho, pode ser sim que este cliente especificamente nunca mais compre de você. Porém, se você marcou a vida desse cliente e ele conversar com outra pessoa e em algum momento ele vai conversar com alguém que está procurando imóvel, porque as pessoas buscam imóvel, então ele vai acabar falando de você. E então, se os corretores eles entendessem isso, eles teriam muito mais a facilidade de vender com recorrência, porque você acaba tendo o seu cliente prospectando para você. Tem uma referência, né? Exato, que é a melhor coisa que tem. Porém, para isso, é o que o Romano falou, você tem que estar muito bem preparado, você tem que buscar, de fato, eu falo muito uma frase que é da JSL, empresa de logística, né, que é entender para atender. Eu acho esse slogan deles fantástico, eu uso isso muito para o nosso mercado. Se você de fato busca entender o cliente, hoje a gente tem a facilidade de estar numa empresa que tem tudo que é produto. Então você não tem como não atender o seu cliente, porque você tem absolutamente tudo dentro da sua carteira. Então você pode focar de fato no que é melhor para o cliente. Não tem a necessidade de se empurrar o que você acha que é melhor para você, que isso não cabe. A verdade é essa, né? A gente trabalha com algo que é muito importante, que você tem que ver o que é melhor para o cliente. E é curto prazo também, né? Se você conseguir vender, vai ser só aquilo, né? Depois você perde a credibilidade e não funciona mais. E assim, o que eu penso também na Biara não é só produto. Você tem... Porque assim, o corretor ele não está sozinho, né? Porque
Porque ele tem o coordenador do produto que ele está, Sim. o gestor lá do projeto, né? Ele tem o gerente, tem o diretor, né? Ele não está sozinho. Então, se ele precisar de ajuda, ele tem que levantar a mão. Ele tem que brigar por ele, não é verdade? E fora isso que eu vejo também dentro da Biara, quantos treinamentos tem? Sim. Aí assim, você tem treinamento, vai, participa. Né? Tem gente que eu Programas vejo que de não. treinamento, É isso, né? tem gente que não participa. Vai, estuda. É o que eu falei agora há pouco, estuda, né? Aproveita. Quanto que tem que pagar os treinamentos da Biara? Nada. Olha isso, gratuito, entendeu? Fala pra mim, aonde que tem isso daí? Entendeu? Então assim, na Biara tem isso daí, né? Então, resumindo, o reitor briga por você, entendeu? Briga, vai pra cima, né? Se você precisar de ajuda, você tem ajuda, mas vai, né? Não fica no cantinho esperando as coisas acontecer, entendeu? Pede ajuda pro seu gerente, pro seu coordenador, pro seu gestor, que eu tenho certeza que a coisa vai acontecer, tá bom? Independente do problema que você esteja passando, tá? Alguém aí vai te ajudar, tá bom? Aí vocês estão tendo dicas de referência. Tá? Então, assim, é aquilo, uma coisa que a gente aprendeu muito na prática, porque no nosso tempo era diferente, você tinha que aprender observando. E de quem que você ia observar? Dos melhores. Então, assim, vocês estão ouvindo aí a dica dos melhores. Vocês têm que aproveitar. E a Biara tem essa preocupação, né? De formar os melhores, né? Ela Sim. tem essa continuidade do treinamento, de estar sempre dando curso, procurando novidades, procurando tecnologia, né? Eu sou muito cobrada por isso, a Mon também, né? Eu trabalho com marketing a Mon nos cursos, então a gente sabe que isso é uma coisa verdadeira que você está falando, né? Assim, não é toda empresa que tem isso de oferecer esses cursos, de preparar os corretores, ela quer corretores mais qualificados, então você tem toda a razão. A gente sabe o quanto isso é verdadeiro dentro da empresa. Sim. Outra pergunta, uma Sim. dúvida que a gente tem aqui. Romano, conta pra gente aqui da sua trajetória de 20 anos de mercado imobiliário, uma conquista que o mercado te trouxe, uma realização que esse mercado te trouxe. Você disse que teve alguns gaps aí de ganhos, perdas, e conta pra gente quais são as maiores conquistas ou uma conquista que você considera importante dentro desse mercado. Acho que a primeira conquista, né, é de poder levar para dentro de casa, primeiramente, o sustento sempre, né? Poder pagar a escola dos filhos, faculdade dos filhos, eu já fico satisfeito. Eu acho que carro, moto, é tudo, para mim, né, em segundo plano. Eu tenho carro, tenho moto, imóveis e tudo mais, né? São grandes conquistas? São. Mas para mim, a melhor conquista é o que eu consigo conquistar para minha família. É isso. Que é o mais importante, que é aquela que não tem o valor, né? São propósitos, né? Quando a gente encontra esse propósito, tudo isso faz aí. sentido, né? É isso aí. Tudo que eu faço por eles. Bom, e agora tem uma que a gente vai ter que separar mais ou menos 1h30 para você responder. Que esse mercado, ele é um mercado que nos traz aí histórias hilárias, inusitadas. Então eu queria que você contasse aqui pra gente algumas aí, 1, 2 histórias que te marcaram mais engraçadas, aí que você pode compartilhar com a gente. Então vamos lá. Tem um projeto que eu gerenciei, né, que se chama Arcádia. Morei lá, inclusive. E aí eu lembro que Lá do ABC? Lá no ABC, Eu lembro que eu cheguei para os corretores, né, e falei o seguinte: todo cliente que vocês atenderem, vocês têm que me chamar, independente se tiver potencial de compra ou não. Eu quero dar uma palavrinha com eles, né? Beleza. Um certo domingo, chega um corretor para mim: ô Romano, você pediu para chamar, mas eles eu não estou vendo muito, né, potencial, porque eles falam que vão pensar. Eu falei: não, tá bom, vamos lá. Fui conversar com o casal, tava o casal mais 2 filhos, né? E eu perguntei se eles tinham gostado do projeto. Nossa, lindo, maravilhoso. Vocês comprariam? Nossa, é claro que compraríamos. Falei: então tá bom, preencha a ficha aqui para mim, né? Que aí eu vou ver a proposta aqui para vocês, a gente já escolhe o apartamento. Não, primeiro a gente tem que pedir a palavra, né? Eu falei: então não seja por isso. Peguei na mão dos 2 e comecei a orar com eles, né? Essa é maravilhosa. E assim, orar, mas orar sinceramente. Fiquei ali uns 10 minutos orando com eles. E o plantão lotado, né? Fiquei. E aí eu terminei, eu falei: ó, Deus falou que é para vocês. Vem comigo. Peguei os 2. Corretor, fica com os filhos, por favor. Levei eles até um dos decorados, né?
Coloquei eles sentados, falei, ó, agora conversa vocês dois. Deus falou que é de vocês. Conversem vocês dois. Tá? Se vocês realmente falarem que é de vocês, e não forem contra a palavra de Deus, como vocês falaram, aí vocês vão sair do decorado a hora que vocês quiserem. Não tem tempo, entendeu? Aí lá tá a ficha, é só preencher. Terminando de preencher, eu vou lá e a gente monta a proposta e pronto. Fechei a porta e fiquei aguardando. Aí o corretor, e aí, Romano, espera um pouquinho. Meia hora depois, mais ou menos, o casal sai do decorado, senta à mesa, começa a preencher a ficha. E aí, Romano, eu vou lá, espera. Terminaram eles, aí vamos lá comigo. Então, a gente só está em dúvida qual metragem que a gente vai pegar, porque lá tinham 2 metragens. 80 e 104. Isso aí. Aí, resumindo, acho que foi 80 metros que nós vendemos, fiz a proposta, provei na hora, né? Assinaram um contrato e saíram felizes de lá. Né? Essa é uma das histórias. E no mesmo... Né? Essa daí, essa é aquela que quando você escuta pela primeira vez, você fala, não é possível. Aí você conhece ele, você fala, é possível. E o legal é que assim, não é uma história que tava eu, o corretor e os dois, não, tava lotado o plantão. Todo mundo deu a mão no plantão. É isso. Tem testemunhas e testemunho. É isso. E assim, uma outra história também desse mesmo projeto. Chega um casal, uma moça loira muito bonita, um rapaz japonês, né? Aí, eu lembro que estava lotado o plantão também, né? Eu tinha feito mais ou menos ali umas 8 mesas ao mesmo tempo, né? E eu chego ali com eles. E aí, conversando e tudo mais, tava tudo lindo, maravilhoso, aí o japonês, ó, eu vou ter que pensar. Falei, quanto tempo que vocês estão noivos? Vi a aliança, né? Aí ela, 8 anos. Falei, não entendi. Aí eu já estava no pique, aí eu olhei para ela e falei, ó, 8 anos vocês são noivos? Quantos imóveis vocês já foram conhecer? Aí ela, mais de 50. Compraram algum? Aí ela, não. Falei, sinto muito te dizer. Nossa. Ele nunca vai comprar nada, ele nunca vai casar com você. Aí, eu já olhei para ele, porque eu já esperando alguma reação diferente. Uhum. Antes dele ter alguma reação, eu levantei, peguei na mão dele, vem aqui comigo, por favor. Por favor. Entrei no decorado, fechei a porta, sentei ele na frente e falei, meu, você pode fazer o que você quiser agora comigo aqui. Eu sei que você está nervoso com o que eu falei, só que é o seguinte, você viu o jeito que ela te olha? Ela é apaixonada por você. Como é que pode você não ter casado com ela ainda? Meu, esse empreendimento é maravilhoso, é um resort, tá barato, eu consigo aprovar o que você quiser aqui. Entendeu? Eu, no seu lugar, você vai fazer se você quiser. Sai daqui agora, ajoelha na frente dela e fala, amor, agora sim eu vou casar com você. Meu Deus e eu vou comprar aqui pra gente. Faz isso, ela nunca vai esquecer. Ela vai contar essa história pros seus filhos, pros seus netos, todo mundo. Só se você falar pra mim que você não quer ficar com ela, né? Não, então vai, meu. Ó, meu melhor amigo é japonês, eu sei que japonês é tímido, meu. Um abraço aí pro Tutume, né? Eu sei que japonês é tímido, mas vai, eu te ajudo, entendeu? Ou será? Eu falei, meu querido, vai que eu te ajudo. Eu tô nervosa com essa história, vai. É um filme. Aí, resumindo, ele foi. Aí chegou na frente dela, ele só não ajoelhou, segurou na mão dela, amor, quer casar Ai, comigo? que bonitinho. Não vai chorar agora, né? Quer casar comigo? E eu vou comprar aqui pra gente morar aqui. O Romano vai ajudar a gente. Aí eu já cheguei no corretor, eu falei, ó, corre ali no tinha um Walmart do lado, vai lá, compra o champanhe, compra alguma coisa pra gente estourar aqui e comemorar. Aí eu já bati palma, todo mundo, o plantão inteiro, todo mundo batendo palma, saiu a venda. Entendeu? Então vender é uma arte. Sim. Né? Ai, que fofo, Né? gente, eu tô encantada com essa história. Então, é assim, tem milhares de histórias, né? Eu lembro uma vez, nosso amigo Douglas, né? Ismoema, né? Ismoema que fica ali, Imoema. É a dupla de coordenação ali, era da pesada, né? Era eu e meu irmão. Né? Exato. Aí eu lembro que faltavam 5 unidades para zerar o empreendimento. Aí eu falei o seguinte, fiz uma preleção ali, já estava nos finalmente, né? E aí eu falei que os corretores tinham que disparar para os clientes. Passou 5 minutos, vem o Douglas para mim, falou, Romano, tem um cliente, você vai lembrar deles, você atendeu comigo há um tempo atrás, tal. Eles são no interior, mas eles estão em São Paulo hoje, né? E a esposa está vindo aqui, que ela quer conhecer, né? Beleza. Ela veio, né? Aí, resumindo, o marido estava numa reunião, que ele é dono de uma fábrica X aí, né? Aí ela gostou,
passou para ele, à noite ele veio com ela. Né? Só que lá tinha um pequeno problema. A incorporadora ela não vendia mais de 2 unidades por CPF. Né? E eu estava querendo que ele comprasse os 5. Né? E ele tinha potencial para comprar os 5. Mas resumindo, depois de 5 horas de negociação, ele comprou, ele resolveu comprar 2 para ele. Aí ele tinha, olha só, você tem que estar atento a tudo que é falado. A esposa deixou escapar que tudo que ele comprava, os 2 irmãos compravam também. Entendeu? Aí eu cheguei, né, para ele e falei, deixa eu falar uma coisa. Na verdade ele estava pegando 2 unidades para ele. Aí eu falei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Seus irmãos vão ficar chateados com o senhor. Se souber que você está comprando aqui e eles não. Aí a esposa, é verdade. Então, aqui é simples, aqui tem como resolver. É uma do senhor, uma da esposa, aí não vai ter briga. Então é uma do senhor, uma da esposa, um de cada irmão. 4 unidades. A gente arranjou uma 5ª pessoa que tem 5 ainda aqui, né? Traz um prêmio. Aí eu sei que ele ligou para um irmão, ligou para outro. Aí ele tava vendendo para os 2. Aí os 2, não, precisa ver. Aí voltou, Romano, eles não precisavam vir. Falei, o senhor sabe que não dá tempo, só tem isso, vai chegar alguém, depois eles vão ficar bravos. Assina no seu nome, depois passa pro nome deles. Meu Deus, Romano. Aí resumindo, ele, não, então tá bom, vamos fazer isso aí. 4 unidades. Aí vem a parte do incorporador. Podiam quantas unidades pro CPF? Só 2, né? Aí eu tive que ficar meia hora no telefone com o incorporador. O incorporador, não, mas aí depois vai passar pros irmãos, tal. Aí resumindo, o incorporador, Romano, tem 30 dias para passar por isso. Se não passar, não vale nada. Falei, perfeito. Pá, 4 unidades. Aí nisso, um abraço aí pro Pajeiro, um grande amigo, que eu amo de paixão, né? Aí o Pajeiro chega lá no plantão, né? Aí eu lembro que o Pajeiro tinha deixado ali de presente para mim, na época, hoje eu não bebo, né? Mas uma garrafinha de cachaçinha mineira. E esse cliente adorava cachaçinha mineira. E aí eu tinha no meu carro meu violão. E nisso chegou meu irmão, ele não estava no plantão naquele dia, eu liguei para ele, ele chegou com o violão, saímos de lá de madrugada. Eu e ele tocando violão e descobrimos que o cliente era violeiro profissional. Precisava ouvir ele tocando, que coisa linda. Né? Tomando a cachaçinha, tocando violão. Nossa, saímos de lá, acho que foi umas 4 da manhã. 4 da manhã. E o incorporador com a gente, o Pajeiro lá com a gente. Finalizamos as 4 unidades. Semana seguinte veio os irmãos para conhecer, adoraram. Por que não comprou mais? Olha que legal. Mas não tinha. Aí essa uma depois já vendeu na sequência. Então é uma história assim, que barato, bonita de contar também. Eu queria te perguntar, isso não tá no sketch, inclusive. Uma engraçada. Eu acho que eu não vou poder contar. O seu irmão me contou uma recentemente de vocês Cuidado dois. Com ele. Porque ele sabe mas ele vai essas tem que ser no off. Mas eu queria, às vezes, se você dá pra contar alguma aí, porque, o Andrezão veio aqui, o pessoal gostou muito, inclusive. Sim. Se você tem alguma história que você lembra, pode ser dentro ou fora do mercado, mas engraçada com ele, que deve ter também 1 zilhão de histórias. Mais uma aí, que vem na sua cabeça, assim. Vai dar risada junto. Já veio, pelo visto. Slides, assim, ó. Nossa, meu irmão eu amo de paixão. Um beijo, André. Assim com o André, né, nós coordenamos 2 projetos juntos. Né? É que tem história que não dá para contar aqui. Né? É 18 mais, é isso? Não dá para contar 18 aqui. menos. Acho que fica para uma segunda etapa. Uma Biara Nights. Eu falei, a gente vai fazer um fofocalizando, um fofocabia, B-News, porque olha, sai cada pérola aqui que a gente vai precisar cortar aqui, só por Deus. Mas é assim, o meu irmão, vou contar uma história que quando ele estava aqui no podcast, ele contou, mas é algo que eu acho que ele não sabe. Eu contei acho que para 2, 3 pessoas só. Nem a pessoa que o promoveu sabe. É a primeira vez que eu estou contando. Olha só. Agora o mundo vai saber. Olha. Então vamos lá. André Marques. Eu lembro quando o André entrou na Biara, né? Eu chamava ele direto para entrar, nunca quis entrar até o dia que ele falou, como é que é isso daí? Como é que é isso daí? Preciso ganhar mais dinheiro. Como é que é seu esquema aí? Aí eu trouxe ele para a Biara, né? E assim, o André,
ele é sempre assim amigo de todo mundo, né? Querido por todo mundo, né? E eu falei para ele, se você oferecer apartamentos para todo mundo que você conhece, você sempre vai estar vendendo, né? Então, primeiro ele foi para um projeto no Ipiranga, que ele foi campeão. E aí, desse projeto, ele foi para um projeto que eu estava gerenciando, né, no Cambuci. E aí, nesse projeto, né, tava eu e o William, né, e tava a Itália também. E aí, eu lembro que... isso ele não contou aqui, mas eu vou contar. Eu lembro que faziam 2 dias que tava esse projeto, né, e ele não tinha levado ninguém. E o Cambuci é o bairro que a gente nasceu, cresceu. E assim, se ele fosse candidato a vereador de São Paulo, ele seria um dos primeiros mais votados só com o pessoal do Cambuci, né? Falei, o que você está fazendo? Entendeu? Você vai começar a ver um monte de amigo chegar aqui, sendo atendido por outros corretores, né? E aí? E tava um amigo nosso do lado que tinha entrado também, né? Vocês têm que trazer... E eu falei bastante coisa. Eu não falei como irmão, mas falei como um gestor. Sim. E eu sou desse jeito, porque assim, é simples. A pessoa, né, ela tem que ouvir e trazer para si e não desmotivar. Ela tem que se motivar. Sim. Ela tem que falar, a pessoa tá falando pro meu bem. É uma forma positiva, é para você, né? Crescer, subir, né? E aí o que aconteceu? Eu lembro que aí eu fui na sala, né, onde estava o William, né, que era meu parceiro de coordenação. Eu falei, William, acho que eu bati pesado, acho que eu falei coisa que eu não devia falar. E chega ele de cabeça lá, pessoal, tô indo embora e tal. Né? Aí isso foi embora, foi o William, vai agora você, motiva. E foi o que ele fez. Eu sei que a partir da semana seguinte ele trazia cliente todo dia. Ele foi campeão do projeto. Aí vem a parte que ele não sabe. Aí eu lembro que tinha o Mesquita, que era um dos superintendentes da Casa Fácil, e eu cheguei pro Mesquita. Falei, Mesquita, chama o André para ser seu gerente. Porque a Itaplan tá chamando ele. Não, se você não chamar, ele vai. Entendeu? É mesmo, mas será que ele vem? Aproveita, tá capitalizado. Entendeu? Vai trazer um monte de gente para sua superintendência, você vai ver que sucesso que vai ser. Entendeu? Mas será? Mas não fala que foi o que eu falei. Aí ele foi. Aí o André veio falar comigo. O que você acha, tal, né? Agora que ele vai saber. Aí eu falei assim, uns 6 meses mais ou menos, é o tempo que você vai montar a sua equipe. E aí, qual que é a estratégia que eu faria? Né? Você não vai colocar corretor em tudo quanto é lugar, não. Foca uma região, seja bom naquela região, e dali você vai disseminando. Né? Você vai ver, durante 6 meses você não vai ganhar muito dinheiro, mas você vai montar. A partir dali, você vai ter uma máquina de vendas, entendeu? Só que você tem que ser o cabeça e ajudar todo mundo. Ninguém vai te segurar. Você vai estar entre os 5 primeiros. Né? E foi isso que aconteceu. 6 meses depois, na região central, sul, ele vendia muito. Era um dos melhores gerentes da Abiara. Estava entre os 2 primeiros. Entendeu? E foi o que aconteceu. Então agora que ele está sabendo que eu fiz isso. Olha só que legal. Revelação Abiara Talks aqui, hein? Então é uma história legal de contar. Dúvida. E assim, tudo mérito dele, né? Romano, teria alguma coisa diferente, alguma coisa que se você voltasse no tempo você faria diferente, que você se arrepende, alguma coisa assim deste mercado imobiliário? Olha, assim, me arrepender, não, a gente nunca pode se arrepender. Acho que tudo é aprendizado, né? Eu me imagino, sim, com a experiência que eu tenho hoje, voltando aí 10 anos. Nossa, seria assim... Mas assim, como não dá para voltar no tempo, né? Acho que a gente tem que olhar para trás, ver os acertos, os erros, tentar não errar de novo, né? Os acertos você melhorar. Então, na verdade, a gente tem que sempre evoluir, né? Evoluir, tentarmos sermos melhores, né? E o principal, não você sozinho, você tem que ajudar as pessoas, né? Então, quem tem um cargo de comando, como coordenador, gestor, gerente, diretor, não tem que achar que não, você está ali para servir, né? Então, quem que é a base? São os corretores. Você está ali para servir. Então, sirva muito bem os corretores. Faz a sua parte. Né? Tapete vermelho, como fala nosso querido né? Caetano. Né? E também outra coisa, atenda muito bem os clientes dos seus corretores. Os clientes valem ouro, são joias preciosas como os corretores também são. Né? E você, corretor,
também tem que dar valor, né? Não achar que, né, meu gerente tem obrigação de fazer para mim. Não. Né? É um ajudando o outro, um complementando o outro para chegar, né, no objetivo final, que é a venda, né? E deixar principalmente o cliente feliz. Nunca o cliente pode ficar infeliz. Nunca. O cliente em primeiro lugar, depois vem o resto. Né? Tem que ter essa simbiose, né? É. E aí, até em cima disso, para a gente estar caminhando aqui para o fim praticamente, se você pudesse deixar aí uma dica para quem está entrando nesse mercado, uma dica que você gostaria às vezes, como não dá para voltar no tempo, mas que alguém tivesse dado para o Romano quando ele começou, o que você pode deixar aí de dica nesse sentido? Então vamos lá. Eu lembro que, vou falar de uma história recente, teve um corretor que chegou no produto que eu estou como gestor, na época da pandemia, com máscara, né? E aí ele chegou para mim e falou assim: Romano, minha gerente pediu para você me dar uma listagem para eu ligar aí para eu poder trazer cliente aqui. Aí eu olhei para a máscara dele, né? E tinha um símbolo. Aí eu falei: deixa eu te perguntar, você é sócio desse clube, Paineiras? Ele falou: eu sou. Por quê? Você pratica algum esporte lá? Pratico tênis. Eu falei: então tá bom. Então faz um favor para mim. Nunca mais na sua vida você vai me pedir listagem. Eu falei brincando, mas sério. Ele: como assim? Eu falei: você tá com a listagem no seu rosto, né? Primeira coisa que você tem que fazer. Você está entrando agora na Abiara, pega um caderno. Você coloca lá os nomes desde o mais rico que você conhece. Tanto amigo, colega, conhecido, familiar, né? Porque já pensou, você está aqui e você vê um amigo seu, um parente seu assinando com outro corretor, primeiro que nem cumprimentar você vai poder por ética, porque é outro corretor que está atendendo, né? Faz essa lista e faz todo mundo saber que você é corretor que está trabalhando aqui no Parque Global, que você está trabalhando na Abiara, né? E já começa a trazer todo mundo. Vai jogar tênis hoje? Já conversa, traz e fala. Aqui, lá no Parque Global, tem 2 quadras de tênis maravilhosas, oficiais, uma inclusive de saibro e coberta. Nunca visto aí e tudo mais. Resumindo, né? Ele começou a trazer. Aquele ano ele terminou em 3º lugar do ano. Entendeu? Então, o recado que eu dou para todos os corretores: você entrou no mercado imobiliário, o seu familiar tem que saber que você é corretor de imóveis. Né? O corretor tem que falar para toda a família, né? Todos os familiares, parentes, colegas, amigos. Eu tenho certeza, né, que um vai indicar para o outro. Né? E assim, você não tem que ter receio de falar: sou corretor de imóveis. Fala com orgulho: eu sou corretor de imóveis. É uma das melhores profissões que tem no mundo e é uma das mais rentáveis. Tem corretor que ganha mais do que, de repente, médicos, advogados, né? Sim. Mas, claro, cada profissão tem aqueles que se destacam. Então é simples. É só você falar assim: eu vou me destacar. E luta por isso. Faz por onde. Né? Simples assim. Né? E sempre tenha, né, no pensamento que você é sucesso. Essa palavra eu sempre levo comigo, falo em todas as minhas preleções, né? E grito todos os dias no projeto que eu gerencio, né? Que é a palavra sucesso, né? E você é sucesso, acredita nisso. Né? Mas às vezes você fala um sucesso um pouco diferente. Como que é? Como que é? Quer que eu faça aqui? Por favor. Sucesso! Agora sim! Romano, antes da gente encerrar, a gente queria que você utilizasse o microfone, caso você queira, de forma livre. Okay. Quer deixar algum recado, algum outro agradecimento, falar alguma coisa? O microfone é seu. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, pela minha vida, pela minha família, por eu poder ter saúde todos os dias para poder trabalhar. Né? Quero agradecer, né, por essa empresa maravilhosa, pelos corretores que aqui estão. Quero agradecer também o Isaías, meu grande amigo aí, incorporador aí do Parque Global, pela grande parceria, né? Pelo André Demarque também, Luciano Amaral, o senhor Adalberto, né? E todo mundo que participa aí também. Tá? E um beijo enorme aí também pro meu irmão André Marques.
doutora Andréia. E eu quero agradecer muito, né, por eu ter a oportunidade de poder ajudar diariamente pessoas, né? Sejam corretores, sejam clientes, né? E eu sei que isso vai ficar aqui, né? E eu quero dizer para os meus filhos que papai ama muito vocês. Quero falar para minha esposa que eu amo muito você também. É isso. Muito obrigado. Agora vai ficar difícil para finalizar, mas vamos lá. Romano, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Desculpa, tá? Imagina, eu queria falar, de verdade, é uma honra falar com você. Sim, obrigado. É uma honra quando a gente conhece a pessoa além do profissional, né? Falar do mais humano, né? Do mais humano, da essência da pessoa, dos valores da pessoa. E eu queria te falar uma coisa que é real mesmo, né? Às vezes a gente não tem muito contato no dia a dia, Sim. a não ser para falar de trabalho, né? Mas é impressionante. Você falou muitas vezes da sua preocupação com os corretores, né? Que você tem essa preocupação de fazer com que os corretores tenham sucesso, com que eles vendam, que é uma coisa genuína sua, que a gente consegue perceber que é real. E eu vejo hoje muitos corretores, né, ganhando em primeiro lugar, né? A Alemanha veio aqui, ela falou um pouquinho da história dela, e não só quando ela fala da história dela, quando ela veio aqui no nosso podcast, mas quando ela está lá no ranking, ela sempre agradece você, todo mundo que sobe no pódio agradece você como uma ferramenta da conquista, né? Então, assim, eu acho que esse seu esforço ele é muito válido. Então, ele é muito reconhecido. Então, ele não é à toa. Então, eu acho que você é muito importante para a Biara, muito importante para os corretores. E, com certeza, o seu trabalho ele tem um significado importantíssimo na vida das pessoas. Não só de quem vende, de quem compra, mas de quem vende também. Então, eu acho que essas lágrimas aí, elas valem muito a pena. Eu acho que sem dúvida, você tá de parabéns aí. E a gente por ter você aqui na nossa casa. Muito obrigado. Tá? Muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece, realmente. Eu acho que ele falou uma palavra muito legal sobre isso daí. Todo mundo que ocupa um cargo de liderança deveria ter em mente, e infelizmente, boa parte não tem, é um cargo de serventia. Pouca gente fala isso e sabe, mas parabéns por não só falar, como exercer. Muito obrigado. E assim, para finalizar, claro, fica à vontade. Eu peço a Deus todos os dias, né, para que eu seja um instrumento, né, para ajudar pessoas, né, para que consigam chegar aí no objetivo, porque todo mundo tem objetivos na vida, né, tem contas para pagar, né, tem sonhos para conquistar. Eu acho que a gente não tem que ser impedimento para ninguém. Sim. A gente tem que ser um instrumento para ajudar as pessoas a conquistarem. Só que as pessoas também têm, como eu falei, quererem ser ajudadas, né? Fazerem por onde também, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Me sinto muito honrado de estar aqui e parabéns, que esse podcast já é muito sucesso. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. E você que segue a gente, continue seguindo a gente, compartilhe, curta as nossas redes sociais, Spotify, Instagram, YouTube. E fiquem atentos, pois vocês já sabem, só vem convidado fera aqui e tem muita novidade boa vindo. Guarde mais. Obrigada.